Olá, essa é mais uma edição do programa Ciência na Prática nos laboratórios e dessa vez nós estamos aqui no laboratório do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Eletrônica e da Informação, o CETELI da UFAM, mais exatamente do Laboratório de Internet das Coisas. E a gente vai conversar aqui com o professor Celso Carvalho, que é o coordenador do laboratório. Né, professor? Obrigado por nos receber aqui no seu laboratório. O Ciência na Prática é um projeto de extensão universitária do nosso grupo de pesquisa em comunicação, cultura e Amazônia, trocando, da Faculdade de Informação e Comunicação, e a função é popularizar o conhecimento científico produzido na nossa universidade. E a gente vai conversar com o professor nesta edição sobre um dos projetos, né, que foram desenvolvidos no último semestre pelos estudantes que estão ligados aqui ao laboratório, que tem a função de detectar princípios de incêndio que possam ocorrer em residências, né? Um projeto que pode ajudar muita gente, né? E pode fazer parte do nosso cotidiano, né? Na cozinha de qualquer pessoa. Professor, obrigado novamente, né? Seja bem-vindo à Ciência na Prática. Fale um pouco para a gente aqui, né, dos projetos que são desenvolvidos aqui e desse projeto especificamente. Muito grato, professor Alan. Boa tarde. A gente está aqui no CETELI, ele é um centro de pesquisa e desenvolvimento dentro da UFAM, que executa diversos projetos em convênio com empresas, né? Mais especificamente, a gente está no projeto Super, que é um projeto de capacitação de alunos de graduação, capacitação em pesquisa. E no laboratório de IoT, que é o tema do nosso laboratório. O projeto Super, ele seleciona anualmente 12 bolsistas para o nosso grupo, e esses bolsistas de graduação da UFAM, eles passam por 7 meses de capacitação, de treinamento, e depois por uma fase de desenvolvimento de projeto de pesquisa, né, onde eles fazem uma iniciação avançada em pesquisa. Eles têm uma apresentação sobre os resultados desses projetos desenvolvidos, e eles também submetem artigos científicos que ajudam nessa capacitação em pesquisa, né? Mais especificamente, a gente está falando aqui de um projeto desse ano, de um grupo de 4 alunos, que é voltado à detecção de princípios de incêndio. Com essa grande escalada de incêndios que teve na floresta amazônica nos últimos anos, levantou uma preocupação por parte dos alunos e esse tema veio à tona, e aí eles acabaram por escolheram esse tema, né, para detectar incêndio em cozinhas, em residências e em escritórios. Então, esse grupo de alunos, eles adquiriram sensores, eles desenvolveram programas para capturar essas informações de sensores, que são sensores de CO2, de temperatura e outros gases também que aparecem com princípio de combustão, né, de incêndio. Eles desenvolveram algoritmos de inteligência artificial que aprenderam, ao coletar dados desses sensores, esses algoritmos foram ensinados a detectar, a distinguir o que era uma operação normal dentro de uma cozinha e o que era um princípio de incêndio. Então, e além disso, esses alunos desenvolveram um protótipo, né, colocaram toda essa inteligência algorítmica dentro desse protótipo, que é uma caixinha que eles desenvolveram, colocaram numa cozinha, e à medida que o protótipo está em funcionamento na cozinha e o algoritmo percebe que pode haver um princípio de incêndio, via comunicação sem fio Wi-Fi, o protótipo dele sinaliza informando para um aplicativo que pode estar de posse de um dos alunos em qualquer lugar da cidade, né, a existência do incêndio. Então, assim, de uma maneira geral, essa a abordagem desse projeto. Obrigado, professor. Nós vamos conhecer no detalhe com os alunos que desenvolveram como foi desenvolvido esse dispositivo, que instalado numa cozinha, né, em qualquer residência, pode detectar se os níveis de CO2, né, daquela fumaça, né, que sai normalmente, né, dos princípios de incêndio, ou do GLP, inclusive do gás de cozinha, que pode ter, né, pode estar vazando, né, e ele avisa através de um aplicativo, aonde a pessoa estiver. Então vamos conhecer agora os estudantes que desenvolveram esse projeto e também explicar para você que está aqui acompanhando Ciência na Prática, como foi o passo a passo para até chegar ao protótipo que os alunos apresentaram
agora no final do desenvolvimento do projeto, ok? Vamos conhecer os autores aí desse protótipo. Estamos aqui com 2 dos 4 estudantes que desenvolveram um protótipo de um dispositivo que pode detectar princípios de incêndio em residências, nas cozinhas, por exemplo, né? É o Christian, que é de engenharia da computação, e o Vitor, que é da engenharia elétrica. Né? Se juntaram essas 2 engenharias para produzir esse dispositivo. Vitor, fala um pouco sobre a motivação. Como foi que vocês tiveram essa ideia de criar esse dispositivo? Devido à escalada de incêndios na floresta, né, a gente tentou relacionar esse assunto com assuntos relacionados à internet das coisas, onde envolvia comunicação sem fio. A gente delimitou esse nosso tema para a área da cozinha, né, para possivelmente detectar os princípios de incêndio. Agora, só para ajudar você que está, né, nos assistindo, eu vou pedir aqui para o Vitor dizer o que é a internet das coisas. Certo. A internet das coisas é tudo que envolve parte de sensoriamento, que haja uma comunicação sem fio. Envolvendo objetos do cotidiano, por exemplo. Exato. Um relógio, Isso. uma geladeira, por exemplo, Isso. um fogão, né, coisas do seu cotidiano. Conhecemos então aqui de onde eles tiraram, né, a motivação para criar o dispositivo que detecta princípio de incêndio em residências. E agora nós vamos conhecer o passo a passo do desenvolvimento do protótipo, que começou com a escolha de sensores que iriam detectar as substâncias que indicam, né, que há um incêndio em potencial numa cozinha, por exemplo. Né? Vamos conhecer então essa primeira etapa. Vamos começar a saber agora no detalhe, passo a passo, como foi que os estudantes aqui do CETEL construíram esse dispositivo que detecta princípios de incêndio em ambientes residenciais. O primeiro passo que eles deram foi escolher os sensores que vão detectar substâncias que estão no ar, por exemplo, ou a temperatura, e indicam que há um princípio de incêndio ocorrendo. Quem vai explicar para a gente aqui é o Christian, né, Christian? Isso. Como foi essa escolha e o critério de vocês? Né? Levamos como critério os valores dos sensores, a disponibilidade regional e nacional e também o intervalo de leitura deles. Aqui nós temos o sensor MQ2, ele lê gases carbônicos e alcoólicos, incluindo o GLP, que está nos botijões de gás. Aqui nós temos o sensor de temperatura. E na junção, não encontramos aqui em Manaus, mas encontramos em lojas online, é um sensor de gás carbônico, especificamente. Esses sensores, Christian, então vocês pensaram, por exemplo, na escolha deles, para que eles detectassem substâncias que normalmente estão presentes no princípio de incêndio. Então, Isso. ou é o GLP, que é o gás de cozinha. Gás de cozinha. Nós todos sabemos, né, que a gente detecta muito pelo odor, né, mas muitas vezes o GLP também é inodoro, né, mas ele mistura-se uma substância para que ele possa ser percebido. Sim. Né? Mas se o vazamento ocorrer na casa e não tiver ninguém, por exemplo, o sensor vai detectar o GLP. Isso. Também detecta o gás carbônico, que está na fumaça. né? Quando já há queima, nós temos o gás carbônico. Exatamente. E o outro sensor que detecta a temperatura, ou seja, se não tiver GLP no ar, se não tiver fumaça, né, detectar, mas se o ambiente estiver muito quente, acima de uma temperatura, né, que vocês devem ter estabelecido, o sensor também vai avisar. Isso. Foi essa a intenção que vocês tiveram. Sim, né? essa é a intenção do projeto. E qual é a próxima etapa? O que vocês fizeram em seguida, depois de determinar os sensores? Após determinar os sensores, nós temos que integrar ele ao nosso microcontrolador. Muito bem. Essa parte nós vamos conversar com o Vitor, né, que vocês conheceram aqui no início, ele que vai explicar essa próxima etapa do projeto. Vamos conhecer então a próxima fase de construção do dispositivo para detecção de princípio de incêndio. Estou aqui com o Vitor. E ele vai falar dessa fase que inclui, né, o uso de um microprocessador, não é isso? Que é um computador, um processador de um computador que você tem na sua casa, só que de pequeno porte, de baixo custo, não é isso? Isso. E que também tem a possibilidade de comunicação sem fio. Isso. É isso, Vitor? Isso. Como é que é essa fase? Essa fase, depois dos sensores, né, a gente faz uma programação aqui, a gente embarca a nossa programação para poder fazer a leitura dos sensores, né, que a gente está querendo medir, que é a temperatura, gás e as concentrações de gases. Então, aqueles sensores que nós conhecemos na etapa anterior,
vão ser conectadas a esse microprocessador. Exatamente. E eles vão enviar para ele os dados que vão coletar do ambiente. Exatamente. De CO2, GLP, temperatura. Isso. E ele vai receber esses dados aí. Isso. Agora, a interpretação desses dados, para saber se esses níveis indicam ou não um incêndio, é na próxima fase. Isso. Que nós vamos conhecer agora, é isso? Isso, o Machine Learning. Né, do Machine Learning, que é traduzindo, é que você vai ensinar a máquina, né, como ela deve trabalhar. Então vamos para a próxima fase. Chegamos numa etapa onde os estudantes vão ensinar a máquina, ou seja, aquele microprocessador que nós já vimos, a interpretar os dados que os sensores que foram escolhidos estão captando do ambiente, das cozinhas, por exemplo. Né? Eles vão escrever um programa, depois carregar no computador para que ele possa interpretar esses dados. Mas quem vai explicar melhor é o Christian, que está acontecendo nesse momento ali que o Vitor está fazendo. Bom, o Vitor ele está passando instruções para o nosso microcontrolador para que ele faça a coleta dos dados dos nossos sensores de temperatura, gás e CO2. O script é feito em um programa Arduino IDE e ele é passado para o nosso microcontrolador através desse cabo serial. A partir dessa programação, nós conseguimos fazer essa coleta e enviá-las para um banco de dados, criando assim a nossa base de dados para rotulá-los depois como sendo um princípio de incêndio ou não. Então, nesse processo, Christian, eles estão ensinando a máquina, você pode ver inclusive assim, em cima da mesa, né? Ainda é um protótipo, eles estão utilizando, né, ainda os equipamentos ainda não finalizados, não um produto finalizado, mas o que está acontecendo, como o Cris falou, que eles estão ensinando esse microprocessador a interpretar esses dados. Essa base de dados vai ter indicadores do que seria, né, aceitável ou não aceitável, de temperatura, de CO2, de GLP, para que ele possa disparar ou não um alarme. Exatamente. De incêndio, é isso? Isso. Depois dessa etapa, qual é a próxima etapa? A partir dessa etapa, nós vamos para o Machine Learning de fato em uma plataforma na nuvem. Muito bem, então vamos conhecer essa próxima etapa. Estamos aqui novamente com o Christian, que é estudante de engenharia da computação, né, Christian? Isso. E ele vai falar para a gente dessa fase aqui da construção do protótipo, onde ocorre o processo onde eles ensinam a máquina, no caso, eles constroem um código, um programa, que vai ensinar aqui o protótipo a interpretar os sinais que são captados nas cozinhas, se indicam ou não princípios de incêndio, é isso? Isso. Aqui na plataforma Google Colab, nós utilizamos a linguagem Python para recuperar os nossos dados que foram coletados. Nós coletamos mais de 9.000 amostras. E a partir desses dados, nós fazemos análises de valores mínimos, máximos, médias, desvio padrões, para encontrarmos uma forma de categorizar esses dados, se eles indicam um possível incêndio ou não. Aqui nós treinamos o nosso modelo e aqui mesmo nessa plataforma nós conseguimos interpretar esse modelo de forma que ele possa ser embarcado no nosso microprocessador. Terminada então essa construção, né, desses comandos, vamos dizer assim, né, para uma programação, tudo é embarcado aqui no microprocessador. Isso. E então ele é capaz de interpretar se o GLP, né, do gás, é isso? Ele está acima do normal, se a temperatura está acima do normal, né? Isso. E dizer se é um princípio de incêndio. Exatamente. Aqui nós estamos aproximando quase do final, né? Mas ainda tem mais um momento aí, né? Pra gente, Sim. o que ainda falta para finalizar o protótipo? O próximo passo é mostrar essas informações ao usuário. Então, nós fizemos um aplicativo. Foi desenvolvido um aplicativo. Existe essa proposta de que o sensor fique num local onde possa haver princípio de incêndio, como uma cozinha, mas que a pessoa, né, possa receber essa informação em qualquer lugar que ela esteja, desde que ela esteja conectada a uma rede, né, de internet, né? Isso. Seja Wi-Fi ou plano de dados, né? Vamos saber como é que foi desenvolvido esse aplicativo. Estou aqui agora com o Vitor, né, que é estudante de engenharia elétrica da UFAM, né? E vou falar com ele sobre os itens mais importantes, né, que eles acrescentaram no projeto deles, que é o desenvolvimento de um aplicativo para que a pessoa que tem o dispositivo que eles estão desenvolvendo para detecção de incêndio possa ser avisada em qualquer lugar que ela esteja, desde que ela esteja, né, conectada com a internet, com o smartphone, né, Vitor? Possa ser avisada, pode estar na rua e acontecer alguma coisa na casa e ser avisada.
Então eles pensaram nesse detalhe. Então vou conversar com o Vitor agora sobre como foi esse desenvolvimento do aplicativo, né, Vitor? Como você falou bem, né? A gente, tendo em vista nosso projeto, a gente queria ter um elemento visual para o cliente, né? Justamente para ele ver os dados de temperatura e concentração de gases e o alerta do incêndio. Depois de toda a parte do machine learning, a gente partiu para o aplicativo. A gente criou o aplicativo e desenvolveu o layout dele. Como você pode ver aqui, tem a informação da leitura, as concentrações de gases e a data da leitura. Então, né, por meio desse aplicativo, o cliente, quem tiver o aplicativo, pode acompanhar exatamente os dados que aqueles sensores estão a todo tempo captando. Exato. No ambiente, né, residencial, nas cozinhas, por exemplo, né? Então, isso é uma aplicação importante para que a pessoa que tem o aplicativo possa monitorar a sua casa, não é isso? Uhum. Então, após o desenvolvimento do aplicativo, e lembrando a todos que estão acompanhando a gente até o momento, primeiro nós começamos ali com a ideia deles, né? Isso. Que veio através da percepção deles dos incêndios florestais que aconteceram no Amazonas no ano passado. E eles tiveram essa ideia de monitorar o princípio de incêndio. A partir dali, eles escolheram sensores, e não foi só a escolha de equipamento, foi na verdade uma escolha de que indicadores eles iam, né, pegar para detectar incêndios. Eles escolheram, por exemplo, CO2, que está na fumaça, escolheram a temperatura ambiente, né, e escolheram também GLP, que é o gás de cozinha que pode estar vazando e está contaminando o ambiente. Depois disso, eles desenvolveram, né, um programa para captar esses dados, ensinar a máquina a captar esses dados, depois ensinar a máquina de novo a interpretar esses dados. Que é o incêndio ou incêndio. Usando um microprocessador, que é um computador com com menor capacidade de processamento que o computador que você tem na sua casa. Uhum. E agora eles estão conectando esse dispositivo a um aplicativo, é isso? Exato. Nós vamos agora, na próxima fase, mostrar como isso funciona na prática, como é que eles conseguiram operacionalizar e provar, né, que o projeto deles funciona. Chegamos agora ao momento final aqui da demonstração, da construção desse protótipo de um dispositivo que pode detectar princípio de incêndio em áreas residenciais, né? Os nossos estudantes aqui, o Vitor e o Christian, vão demonstrar como eles conseguiram fazer funcionar a ideia que eles tiveram, né, de detectar incêndios. Então está aqui montado o dispositivo, né? O Vitor, ele vai usar esse sensor que detecta o gás GLP, que é o gás de cozinha. Para ele simular esse vazamento, ele vai usar um isqueiro, vai abrir, né, aí o isqueiro para sair o gás sem acionar a chama, e esse sensor vai enviar para o microprocessador a informação sobre o nível do gás. Ele vai interpretar essa informação de acordo, né, com os dados que eles ensinaram a ele a entender, e se estiver acima do normal, ele vai transmitir aqui para esse aplicativo que está na mão do Christian, né? Então vamos para o teste aqui de funcionalidade, né? Então agora vai ser colocado aí o isqueiro, liberar o GLP, e você já confere aqui na tela do aplicativo, né, o alarme dizendo que existe um nível de GLP acima do aceitável e provavelmente uma indicação de um princípio de incêndio, né? Além disso, você pode ver na tela do aplicativo, né, também o nível de CO2, que é a fumaça, e também a temperatura do ambiente, onde está acontecendo, né? Está à disposição do usuário do aplicativo, né? Então, com isso está comprovado a efetividade, a funcionabilidade desse detector de princípio de incêndio que foi desenvolvido aqui no CETELI, também com o financiamento do Super, né, no laboratório de internet das coisas, né? Então, parabéns aqui aos estudantes. Obrigado. Né? Obrigado. E vamos aqui encerrar esse programa aqui no laboratório com toda a equipe reunida. Essa foi mais uma edição do Ciência na Prática, onde você pode acompanhar como foi desenvolvido um dispositivo para detecção de princípio de incêndio em áreas residenciais, desenvolvido aqui no CETELI, no Laboratório de Internet das Coisas, por uma equipe de 4 alunos. A gente conheceu aqui 2 integrantes, que é o Vitor e o Christian, né? Orientados, é claro, pelo professor Celso,
que é o coordenador do laboratório. Professor, muito obrigado por nos receber, obrigado aí aos estudantes, né, por dividir conosco o projeto de vocês. É sempre um prazer estar aqui, professor. A gente também, professor Alan, agradece a presença do programa Ciência na Prática e agradece o interesse de vocês pelos nossos projetos, e o laboratório de IoT aqui no CETEL, no projeto Super, vai estar sempre de portas abertas para recebê-los e mostrar o que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado. Acompanhe o Ciência na Prática aqui pelo canal no YouTube Portal da Ciência. Se você quiser saber mais sobre o mundo da ciência, também tem no nosso site, o www.portaldaciencia.net. E você também pode acompanhar esse programa na TV UFAM, que fica no canal 8 da Claro TV. Esse é o programa Ciência na Prática, é um projeto de extensão universitária do Grupo de Pesquisa em Comunicação Futuro e Amazônia, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM. Agradecemos todos que acompanharam esse programa e até a nossa próxima edição, mostrando muito mais produção e inovação que é feita na nossa Universidade Federal do Amazonas. Até o próximo programa.